Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano. E vocês, como é que estão? Estão se protegendo? Estão em casa, se cuidando dos seus familiares? Espero que sim. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre duas disciplinas, arte e história. Eu pensei aqui e trouxe umas definições dessas disciplinas para que a gente possa resgatar o conceito dessas áreas do conhecimento, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então, a arte, como está na definição, olhem lá. A arte é a atividade humana ligada às manifestações estéticas a partir das emoções e das ideias. Ou seja, a arte ela está sempre relacionada aos sentimentos que são manifestados pelo homem. E isso pode ocorrer em vários momentos da história. Vamos pensar agora na definição dessa disciplina, da disciplina de História. A história é a ciência que estuda a ação humana através do tempo. Perceberam ali pela imagem a relação que essas duas disciplinas podem ter? A arte e a história, elas estão relacionadas exatamente nesse ponto. As manifestações artísticas, muitas vezes, marcaram a história por meio das suas representações e das suas manifestações. Aqui eu separei para vocês uma imagem, uma ilustração. Vejam, é uma ilustração desse artista, Osio Beffardo, e ele trouxe uma imagem muito significativa. Percebam ali pelas imagens os tons, as cores que foram usadas por esse artista e o que elas podem estar representando, que sentimentos esta obra pode estar nos passando. Olhem ali, gente. Cores neutras. Perceberam que o cinza, o preto, o branco são cores neutras? Elas não trazem um impacto tão grande para a nossa visão. Por isso elas recebem esse nome, neutras, ok? Aqui temos também as cores frias. As cores frias, elas nos mostram o seguinte: elas são representadas ali pelo azul e pelo rosa, e elas vão nos demonstrar um outro sentimento, uma outra forma de compreender a expressão do artista. Mas vocês devem estar se perguntando quais são essas cores quentes, essas cores frias. Talvez vocês já até tenham visto em sala de aula com os professores, com as professoras de vocês. Aqui eu separei uma ilustração que representa essa tabela de cores. Vejam, as cores quentes elas são representadas por essa variação de cores que vai entre o vermelho até o verde claro. Percebam ali na tela. As cores frias, por sua vez, as cores representadas por elas vão entre o verde um pouco mais escuro até chegar naquele rosa. Vejam a variação entre estas cores. Então, ali eu trouxe a definição. O que são essas cores que a gente chama de cores frias? São aquelas cores que estão associadas ao gelo, à água, à lua, as quais transmitem a sensação de frio. As três cores frias básicas são o azul, o violeta, o roxo, o violeta que pode ser o roxo ou púrpura, dependendo de como a gente vai dar esse nome à cor, e o verde. Lembrem, as cores frias vão sempre causar essa sensação, a sensação do frio propriamente dito. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. As cores quentes. O que seriam as cores quentes? As cores quentes são aquelas que transmitem a sensação de calor, obviamente, né? Olha ali, ó. Elas estão sempre associadas ao sol, ao fogo, ao sangue. Olha na escala, então, o vermelho, né, do sangue, o laranja do sol, o amarelo,
e que também, o laranja também que é a cor do fogo, então ela já vai transmitir uma sensação de calor. Por isso mesmo a definição de cores quentes. Vejam ali, eu trouxe uma ilustração que representa bem o uso das cores quentes. Olha o sol ali, olha a predominância nessa imagem das cores amarela e laranja. As cores frias, nessa outra ilustração, por sua vez, vejam as montanhas, o gelo, a água. Não nos transmite uma sensação de frio? Quando nós olhamos essa imagem, não percebemos, não somos levados àquela sensação do frio? Voltando à obra do artista, percebam, ali temos cores neutras, o preto, o branco, o cinza, que são as escalas do cinza, mas temos as duas cores frias que eu já havia falado anteriormente. As cores cinzas, elas estão no fundo, e existem as cores as cores neutras, mas as cores frias, elas têm um destaque nessa imagem. Eu coloquei uma pergunta ali, talvez alguns de vocês já estejam lendo. Qual é a sua reflexão sobre a obra? O que você pensa quando você enxerga aquela obra? O que você está pensando, entendendo dessa obra? Essa obra, ela causa algum tipo de impacto nas pessoas. Vejam, um casal, um beijo, as máscaras. Que sentimento talvez essa obra esteja transmitindo? Você tá conseguindo fazer a sua reflexão aí? A gente já vai falar um pouco mais disso. Por que os personagens estão representados em branco e preto? Vejam, você está fazendo uma reflexão e você já está sendo... Quando você começou a refletir sobre essa obra, você já foi levado a pensar, por que será que o casal não está colorido e as máscaras sim? Por que as máscaras estão representadas com estas cores, com o azul e o rosa? Tradicionalmente, a gente sabe que, normalmente, o gênero feminino está relacionado às cores rosa e o masculino aos tons de azul, né? Tanto é que quando os bebês nascem, as pessoas fazem enxovais com estas cores. Não estou dizendo que vocês devam usar essas cores para os bebês. A gente sabe que isso é tradicional, ok? Vejam, existe uma situação de afetividade no casal, né? O casal está transmitindo um sentimento de amor. Mas olha só o que acontece nessa situação. As máscaras, elas estão sendo um fator novo nessa imagem. Normalmente nós vemos um beijo, mas não vemos essas máscaras. É normal um casal se beijar com máscaras? Olha que impactante isso. Então é essa reflexão. Esse novo utensílio que nós estamos usando hoje, cotidianamente, que até então fazia parte só de um grupo social específico, como as pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, está sendo usado por nós a todo momento. Eu mesmo estava usando uma máscara um pouco antes de iniciar essa gravação, ok? Mesmo o casal com máscaras, ele passa algum tipo de sentimento, não é? É o que a gente acabou de falar. O amor está presente. Por quê? Porque a gente consegue perceber o sentimento pelo próprio ato, que é o beijo. Agora, a gente vai passar para um segundo momento dessa aula. Vamos pensar nas releituras de algumas obras de arte. Vocês sabem o que significa esse termo? Releitura? Releitura é uma nova visão de algo que já existia. A grande parte das obras não são criadas a todo momento. Elas são revisitadas. Alguns artistas, alguns autores revisitam uma obra que já existia, que era conhecida talvez, e ele vai dar uma nova identidade, ele vai dar a sua personalidade a esta obra. Ali nós vemos uma releitura de uma obra muito conhecida, uma obra de Michelangelo, que é A Criação de Adão. Alguém já
já viu ou imagina, lembra de que obra eu estou falando? É uma obra muito, mas muito conhecida. Vocês já vão ver. Como eu disse, né, a releitura da criação de Adão. E quem conhece um pouco da história bíblica sabe quem é esse personagem. É um personagem muito conhecido, né, do cristianismo, o Adão. E ele foi o momento em que Deus dá vida a esse personagem foi representado dessa maneira, quando Deus toca o dedo de Adão, passando a vida a ele. Esse quadro ele foi feito por Michelangelo e ele está na Capela Sistina, em Roma. Essa obra ela é muito reconhecida no mundo todo. Percebam os detalhes. Vejam Adão aqui à esquerda, Deus representado à direita, e aqui aquilo que eu acabei de falar, o momento do toque, quando Deus passa a vida ao personagem Adão, ok? Vejam, eu deixei um destaque aqui para ficar mais claro. Vejam as duas mãos se unindo. Viram como as duas obras, aquela fotografia contemporânea da nossa época, se relaciona a esta imagem? Percebam que nessa releitura nós temos o vermelho que é uma cor quente aqui, ó, no fundo. Talvez para vocês não fique muito visível, mas temos aqui um vermelho ao fundo. Na frente, nós temos as mãos com cores mais frias, né? Vejam lá o branco, né? É uma cor um pouco mais fria. Embora o branco seja ela seja uma cor neutra, ela vai passar uma certa frieza nessa obra. O distanciamento ele é representado, pela desunião das mãos. Então, por que será que esse artista, esse fotógrafo, o Wolf Silveri, ele pensou nessa obra, nesse momento, na atualidade? Ele está falando do distanciamento, da proteção por meio desse item aqui, a luva. Vejam, as pessoas precisam ter cuidado com higiene. Então, é óbvio que nós não usamos luvas no nosso dia a dia. Nesse momento, até então, não. Mas aqui ele está dando ênfase, nos fazendo refletir. Aqui a comparação entre as duas obras, por isso que a gente chama isso aqui de releitura. Essa é uma releitura dessa obra de Michelangelo, ok? O fotógrafo Wolf Silveri é responsável por outras obras contemporâneas que refletem problemas da sociedade. Esse termo contemporâneas que a gente está vendo aqui, ó, o que será que significa isso? Gente, tudo que é contemporâneo é aquilo que faz parte da nossa época, do momento em que vivemos, ok? Olha outras obras desse fotógrafo. Vejam, aqui nós temos o globo terrestre e temos uma mensagem. Sorry, we are closed. Olha, o que será que significa isso? O mundo pede desculpas e avisa. Estamos fechados. Não tem tudo a ver com a atualidade, com o momento pelo qual estamos passando? Todo mundo refletindo, repensando suas vidas. É muito interessante essa situação, né? Aqui nós temos uma outra fotografia do Wolf Silveri e também ele está lançando mão do globo terrestre, mas vejam, ali eu tenho uma personificação da Terra, né, do planeta Terra. Vejam que aqui é um corpo humano e no lugar da cabeça temos o globo. O globo ele está usando máscara também. E isso é uma reflexão do momento atual. Quem está saindo às ruas está percebendo. Cotidianamente estamos vendo pessoas com máscaras o tempo todo, não é mesmo? Ó, o mundo usando máscara para proteger-se.
Nessa terceira foto do Wolf Silveri, a gente também está vendo o seguinte. Vejam, o globo terrestre agora também, percebam que ele usou muito o globo terrestre, ele está envolto em uma sacola. E o que será que ele está querendo? Que crítica ele está fazendo nessa obra? Vejam, quando que usamos a sacola normalmente? Quando fazemos compras, vamos ao supermercado, o consumo. Percebam que nós usamos a todo momento sacolas e compramos coisas. Então, será que ele não está pensando o seguinte? O globo terrestre está sendo consumido pela humanidade? Então, ele está usando essa palavra consumido de uma outra forma. Ele está querendo dizer que a humanidade, as pessoas, estão consumindo o mundo, como a gente consome um alimento, usando o mundo. Mas talvez não esteja usando o mundo da maneira adequada. Talvez seja essa a crítica do Wolf Silveri. Vejam, essa nova etapa da nossa aula, esse momento, a gente vai falar em como que a história é refletida na arte. Percebam que a nossa proposta é discutir arte e história. Vejam, eu separei um quadro, uma obra, que mostra ali, olha só o título do quadro, Cidadãos de Tournai enterrando os mortos durante a peste negra. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse nome, peste negra, é um nome tão forte, né? A peste negra ou peste bubônica, essa doença recebia esses dois nomes, aconteceu durante um período muito ruim da história da humanidade. Um período em que a humanidade não tinha as mesmas condições de saneamento, os mesmos recursos de medicina que temos hoje. Então muitas pessoas morriam e essa doença ela se tornou uma pandemia, assim como o coronavírus hoje. Pensem, há séculos atrás, essa doença se alastrou pelo mundo, causando uma infinidade de mortes. Foram milhares de pessoas que morreram com essa doença. Então, o que nós vemos nessa obra? Pessoas enterrando seus familiares e olha qual é a ênfase dessa obra? A dor e o sofrimento no rosto das pessoas. Vejam os personagens dessa obra sofrendo, tendo que enterrar seus parentes por causa de uma doença avassaladora. Viram como a história e a arte se relacionam? É exatamente dessa maneira. A arte, ela é um registro, ela pode ser um registro da história. Aqui tem a explicação desse quadro. Na época da peste bubônica, era normal a cultura e as artes representarem o período com caveiras ou figuras humanas desesperançosas, como é o caso da obra bizantina que revela pessoas de luto encarregadas de cavar as covas e carregar caixões, as feições sofridas e de luto intenso. Então percebam, nessa obra, o foco é justamente fazer uma reflexão sobre aquele momento histórico onde a peste negra estava tomando conta do mundo, ela estava ceifando vidas, levando vidas. E a mesma coisa acontece nessa próxima obra. Vejam, o nome desse quadro é A Praga, de 1898. A morte ela é representada por uma figura montada numa outra criatura alada. Alada significa que ela tem asas e ela está numa cidade, vejam ali as construções, né? E ela está levando vidas. Percebam uma pessoa morta ao chão, né? Então, a morte nessa obra também está personificada. Quando eu falo personificar, quer dizer que ela toma uma forma parecida
com a forma humana, ok? Ainda sobre a peste bubônica, o simbolista Arnold Böcklin apresentou a morte montada em uma espécie de criatura alada que sobrevoa uma cidade medieval espalhando o caos. Segundo os historiadores, ele se inspirou nas notícias sobre a praga que surgiu em Bombaim, na Índia. Vejam, essa próxima obra, ela também nos causa muito impacto. Percebam as cores escuras, o semblante no rosto dos personagens. Ela também faz referência a uma doença. Vejam, a linha azul está escrito gripe espanhola. Esta é uma outra pandemia que envolveu a história da humanidade. E ali tem uma breve explicação do que a gente vê no rosto desses personagens. Tristeza e pessimismo. Ou seja, ela também está se relacionando à morte, ao problema, à desesperança que as pessoas sofriam naquele momento. Na pintura do artista Egon Schiele, 1890-1918, retrata a própria família durante o surto da gripe espanhola, que durou entre mais ou menos ali 1848 e 1919. Na época, ele ainda enviou uma carta à mãe que foi divulgada pelo site Dayworld Magazine. Querida mãe Thierry, Edith pegou a gripe espanhola há 8 dias e está com pneumonia. Ela está grávida de 6 meses. A doença é muito grave e com risco de morte. Estou me preparando para o pior. Vejam o depoimento que foi publicado na revista. Esse depoimento tem tudo a ver com o pessimismo do personagem no momento da pintura. A esposa do artista, Edith, ela morreu, 2 dias após o envio da carta e Egon após 4 dias. Então veja, ele já estava desesperançoso com a vida naquele momento. A gripe espanhola, conforme eu acabei de falar, junto com a peste bubônica, ou chamada peste negra, também foi uma doença que assolou a humanidade durante um determinado período, conforme eu falei ali anteriormente. E essa doença também era tão grave e tão antiga, e nesse momento não haviam recursos para que as pessoas pudessem se tratar. Por isso a desesperança nos personagens. Mais recentemente, na história da humanidade, nós temos uma outra, não pandemia, mas uma epidemia. A AIDS, na década de 80, em 1980, também era desconhecida pelas pessoas. E vejam que esse artista, o Keith Haring, esboçou em suas obras. Ele escreveu lá, ignorância igual a medo. Ele colocou em inglês porque ele é um artista americano. Percebam os personagens dessa pintura. Vejam, um personagem não enxerga, outro não ouve e outro não fala. Talvez por isso que também aparece a seguinte informação, logo abaixo aqui na tela. Silêncio é igual à morte. Então, ele está fazendo um questionamento para as pessoas, ou seja, não falar sobre não é positivo. Ele acredita que a partir do momento que você ignora a situação, você não é levado à solução do problema. E é isso que esse artista manifestou em suas obras. Olha ali. Keith Haring pintou o quadro quando foi diagnosticado com AIDS. A obra valida a falta de conhecimento sobre a doença que, por muito tempo, foi preconceituosamente denominada como praga gay. E lembrando que AIDS é o nome da doença que surge a partir do desenvolvimento do vírus HIV. Então, hoje nós temos essa informação,
Mas pensem, há 30 anos atrás, as pessoas não conheciam. Então, essa doença foi considerada tão ruim, tão desconhecida, quanto as outras pandemias que aconteceram no decorrer da história. Vamos agora para algumas atividades. Vamos deixar o clima um pouco mais leve, pensar naqueles conceitos que nós trabalhamos agora há pouco no início da aula. Vejam, eu separei uma ilustração, só que é uma ilustração sem cores. Eu queria que vocês respondessem a essa primeira questão. O sol pode ser pintado com a cor? Lembrem, vocês já têm esse conhecimento. Como que normalmente a gente consegue colorir o sol? Pensaram? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre as respostas. Vão pensando. Esta é uma cor. Esta que eu falo ali no número 2 é a cor que você pensou para pintar o sol. Esta cor ela é uma cor quente ou uma cor fria? Olha, o que o sol já é uma dica, né? O sol, será que o sol é quente ou o sol é frio? Vamos pensar na próxima questão, a 3. O mar pode ser pintado com a cor. Vejam que o mar você não vai pintar com a mesma cor que o sol. Você vai pintar com uma cor um pouquinho diferente. Esta é uma cor. Pensou aí? Será que o mar ele representa o calor, o mesmo calor que vem do sol? Tudo bem, quando a gente pensa no mar, a gente vai pensar na praia e a gente pensa no calor. Mas será que a água, lembram que eu falei? A água, ela lembra a ideia do frio, a sensação de frio ou a sensação de calor? Vamos ver essas respostas? Olha lá. Então, vamos pensar na resposta da questão 1. O sol pode ser pintado com a cor laranja. Vejam aqui na ilustração já pintada. Vejam, o sol está representado com a cor laranja. Tem amarelo, que também é uma cor quente. A cor amarela também é uma cor quente. E também o laranja. Eu coloquei uma resposta só. Você poderia pensar aí se poderia ser com as cores laranja e amarela, mas eu coloquei uma só ali na resposta. Esta é uma cor quente. Sim, se o sol é quente, o laranja é uma cor quente. Aqui na questão 3, o mar pode ser pintado com a cor, vejam aqui, azul. O azul, ele é a cor que normalmente a gente representa a água do mar, não é? Olha a resposta também da questão 4. Esta é uma cor fria. Então, o azul é uma cor fria, o laranja, uma cor quente. Então, aproveitando que você está com seu caderno em mãos, vamos deixar isso registrado. Aula de arte, história, cores quentes, cores frias. Registrem o que está nessa tela. A questão 1, 2, 3 e 4. Eu vou deixar 5 minutos para vocês copiarem, ok?
Voltando, aqui eu trouxe uma outra releitura. Percebam que eu falei um pouco sobre o que são as releituras, né? São novas visões de uma obra que já existia. Alguém conhece, já viu esse quadro, essa figura, essa imagem? Alguém já ouviu falar dessa imagem? Olha lá, tem uma pergunta ali, ó. Qual é a reflexão presente na releitura da obra A Santa Ceia de Leonardo da Vinci? A Santa Ceia é aquela representação da última ceia de Cristo, onde Cristo se reúne com os seus 12 apóstolos. Eu trouxe a obra original para vocês darem uma olhada. A gente já vai voltar na resposta dessa questão, tá bom? Olha aqui, esta é a obra original. Estão vendo? Cristo ao centro, os seus apóstolos, a reunião. Pensem, o questionamento feito anteriormente tem uma justificativa. Perguntamos qual é a sua reflexão sobre esta obra. A obra, ela leva você a pensar sobre o porquê da ausência de Cristo e seus apóstolos. Talvez uma possível resposta pudesse ser: esta obra nos mostra a importância de não haver aglomerações. Então, nesse momento, não estamos podendo fazer reuniões. Vejam como o artista foi crítico nessa situação. Ele quis nos mostrar que, nesse momento, não podemos nos reunir como tanto gostamos, fazer os nossos churrascos, confraternizações familiares. Então, é uma releitura que nos faz pensar sobre esta situação que é o que vivemos hoje. E aqui a gente se despede, esperando que vocês fiquem atentos para as próximas aulas e vão mandando mensagens para que nós possamos nos comunicarmos com vocês, com os recadinhos, com as informações que possam contribuir para as próximas aulas. Ok, gente? Até lá! Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Nessa aula de ciências, que é a nossa segunda aula, nós iremos trabalhar sobre a dengue, que é mais uma doença causada por vírus. Antes de nós chegarmos à dengue, vamos relembrar o que foi a última aula. Na última aula, nós aprendemos sobre a doença Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus. E 19 seria o ano em que foram relatados os primeiros casos dessa doença Covid-19 causada pelo coronavírus. Na última aula também falamos de algumas doenças causadas por vírus. Umas transmitidas por mordidas de cães contaminados, por tosse, espirro, por gotícula de saliva, como a pneumonia, a gripe, cachumba, sarampo, outras por relações sexuais, transfusão de sangue contaminado, como é o caso da AIDS, e também comentamos sobre a dengue. E a dengue, ela é assunto dessa aula por quê? Porque falar sobre a dengue é um assunto que parece que todo mundo tem a informação, mas o que nos falta muitas vezes é ação. Prova disso é o que podemos ver nessas reportagens. São jornais, são sites que dizem o seguinte: Paraná registra 57 óbitos e mais de 76 mil casos por dengue. Essa notícia é antiga? Não. Data 24 de março de 2020. A fonte é da Agência de Notícias do Paraná. Óbitos seriam então mortes, falecimentos devido à dengue. Segundo o site de notícias, é do Bem Paraná. Coronavírus deixa a dengue ainda mais perigosa para o paranaense. Essa notícia é relacionada porque a pessoa que tem
o coronavírus, ela está debilitada. Se ela adquire a dengue, a possibilidade de letalidade é ainda maior, sem falar nos leitos disponíveis em todo o estado. O terceiro site, Paraná entra em estado de epidemia de dengue. Número de mortes sobe para 30. É uma notícia do dia 3 de março de 2020. Então, nessa aqui 57, aqui 30. Então, do dia 3 ao dia 24, né, mais 27 casos de falecimento por dengue. Mas, professor, aqui em Curitiba não tem dengue. Eu nunca vi um mosquito da dengue aqui em Curitiba, mas tem. Em Curitiba, não há casos ainda registrados de dengue transmitidas aqui em Curitiba, mas de várias pessoas que vieram de fora trazendo com elas o vírus, né? E por que não é transmitido aqui? Porque as pessoas foram alertadas, procuraram um médico e ficaram isoladas para que o mosquito não as pique e não pique uma outra pessoa para transmitir. Porque uma pessoa não transmite para outra. Apenas o mosquito que picar a pessoa contaminada transmite a outra pessoa. Então, Curitiba, por enquanto, tem poucos casos, mas o cuidado deve ser igual como em outra cidade do estado. Aqui eu tenho o mapa da dengue no Paraná. Esse mapa é de um boletim que você retira do site oficial do estado. E o que nós podemos... Eu coloquei esse mapa sem muitas palavras, para que nós possamos analisar o que esse mapa nos diz. Não é preciso conhecer todos os municípios e nem saber o que significa cada cor. Nós podemos fazer a leitura seguinte. Um semáforo, o vermelho, significa não ultrapasse, é perigoso. O amarelo é um alerta. E o verde, na sinalização, pode ultrapassar. Aqui não. Então, nós podemos entender que aqui, ó, região norte do estado, região noroeste e região oeste são as regiões mais afetadas pela dengue. No próximo slide, nós temos o mesmo mapa com informações diferentes, que nos diz a fonte desse mapa, a data, que é o período. Esses casos de dengue, eles foram registrados de 27 de julho de 2019 a 11 de abril de 2020. Então é bem recente. Nele mostra, então, as regiões afetadas ou menos afetadas pela dengue. Aqui diz o seguinte, que o maior número de casos suspeitos notificados são Londrina, com 28.185 casos, Foz do Iguaçu, com 20.511 e Maringá, com 10.278. Os municípios com maior número de casos com autoctonia. O que é autoctonia? Significa que aquela pessoa adquiriu a dengue naquele município. Quando a pessoa adquire o vírus em outro município onde não é sua residência, aí a gente fala que o vírus ele foi importado de outro município para aquele da pessoa. Que é Londrina, que fica aqui, Paranavaí, que fica aqui, e Foz do Iguaçu, que são os casos onde o maior número de casos de pessoas contaminadas no próprio município. Outro dado que podemos ter aqui é a região vermelha, significa epidemia, ou seja, são regiões mais críticas, onde a doença afeta mais as pessoas. Então, essa região já comentada, né, com vocês. E o branco seria os silenciosos, aqueles casos onde tem, mas os sintomas não são perceptíveis, são fracos. A pessoa se cura antes mesmo de procurar um médico. São casos chamados de silenciosos. O mosquito é o transmissor.
E nesse início da aula, nós iremos trabalhar um pouquinho da palavra mosquito, fazendo algumas perguntas para vocês. Então eu peço que vocês analisem essa palavra, porque ele vai ser o nosso principal agente dessa aula. Vamos analisar tudo que ele causa, os sintomas, como se pega, como se transmite e vamos trabalhar a palavra mosquito. Para aquele estudante que está na fase de alfabetização, vamos contar comigo aqui, pode olhar a sua TV, o seu computador, quantas letras tem a palavra mosquito? M, O, S, Q, U, I, T, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras temos a palavra mosquito. Com qual letra começa a palavra mosquito? Letra M. Vocês podem falar em casa, tá? E é interessante que as professoras, no outro dia, elas dão uma dica de quem assistiu, quem não assistiu. Recebemos vídeos, áudios, fotografias. Queria agradecer a audiência da Escola Municipal Vila São José, a Escola Municipal Dário Veloso, Papa São João 23. São escolas que citaram, que assistiram às aulas, fizeram comentários, fizeram críticas, e a gente gosta de receber, mesmo críticas, a gente tem que melhorar sempre, né, para vocês. Quantas sílabas tem a palavra mosquito? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que separamos as sílabas? Mosquito. 3 sílabas. Com a primeira sílaba, mos, podemos escrever várias palavras. Com a segunda sílaba aqui, várias palavras, e a terceira sílaba, to. Utilizaremos como exemplo a primeira sílaba, que é o mos. Ele pode vir na primeira sílaba como mosteiro. Na segunda sílaba, ou no meio da palavra, termostato. Ou na última sílaba, no final da palavra, ficamos. Para a gente registrar isso no caderno, nós vamos fazer uma atividade assim. Então vocês vão pegar o caderno de vocês, vamos dar um tempo para você pegar o seu caderno, pega o lápis, a caneta, a borracha, não há necessidade de tirar a folha, e escrevam lá. Atividade. Em seu caderno, escreva a palavra com mos. Escreveram? Eu vou ditar 5 palavras. Você vai escrever nas linhas abaixo. Pode ser uma abaixo da outra, do lado, não tem problema. Você vai escrever e depois de ver quantos acertaram, o que foi errado, aí vocês corrigem e escrevem a palavra correta. A primeira palavra que eu vou ditar é a palavra amamos. Então, amamos tem a sílaba mos. Então, escreva na primeira linha a palavra amamos. Ok? A segunda palavra, abaixo então da palavra amamos, vamos escrever amostra. Amostra. Ah, professor, eu não sei escrever.
Vamos verificar qual foi o erro, né? E quem acertou, ótimo. Quem esqueceu uma letra, a gente vai ver o que aconteceu. A terceira palavra é a palavra mosca. Mosca. Assim como as duas primeiras, também tem a sílaba mos. Quarta palavra, mostarda. Mostarda. E a quinta e última palavra é a palavra oremos. Então eu vou repetir. Primeira palavra, mosca. Primeira palavra, amamos. Segunda, amostra. Terceira, mosca. Quarta, mostarda. E a quinta, oremos. Escreveram? Vamos lá. A primeira palavra ditada foi a palavra amamos. Como se escreve essa palavra? M-A, mos. Verifiquem que o mos se encontra no final da palavra. Então, amamos. Então, confiram se acertaram. Quem escreveu algo diferente, escreva a palavra correta na frente. Deixe as duas e comparem. O que foi o erro? Com o erro, a gente vai aprendendo onde a gente errou. A segunda palavra era a palavra amostra. Olha a sílaba mos, amostra. Escrevam a maneira correta na frente da palavra que você escreveu. E aí compara se está igual e qual foi o erro. E aí vocês corrigem e verifiquem. Foi aqui que eu errei, esqueci o R aqui no meio do T e do A. Então, escrevam e confiram. A terceira palavra era a palavra mosca. Essa era mais fácil. Mosca. C-A-K. Então, mosca. A quarta palavra é a palavra mostarda. Mostarda. Então, com mos no início da palavra. E a última era oremos. Oremos. Então, escrevam as 5 palavras corretas na frente das palavras. As que já estiverem corretas, não há necessidade. Então, confiram e verifiquem como escreveram essas palavras. Amanhã, as professoras vão me dizer como é que vocês foram na primeira atividade. Continuando a aula, preste atenção nesse cartaz. Quem já assistiu o filme de Velho Oeste, onde procura-se alguém, geralmente um bandido, né? Aqui no caso o procurado é o mosquito. Essa imagem dá para fazer uma ligação, uma relação com a primeira aula de língua portuguesa da professora Fabiola, onde ela falava dos itens que deveriam constar em um cartaz. Aqui não tem todos, mas tem alguns. Vocês se lembram? O título procurado é um cartaz que necessita de uma imagem. Porque só a palavra procurado, você não sabe quem você está procurando. E só a palavra imagem, sem o que você espera da imagem, também não faz sentido. Então temos aqui um cartaz que primeiro chama atenção. Ele chama porque você já relaciona ao Velho Oeste, já sabe que é algo que se procura, e a recompensa é sua saúde. Então, esse mosquito, ele é procurado, ele deve ser evitado, ele deve ser eliminado para que você garanta a sua saúde, né? Porque estamos falando sobre a dengue, que é exclusivamente causada por esse mosquito. Vamos perceber como que esse mosquito surgiu, né? Como que ele nasce. Nesses slides nós temos fotos reais, né? Podemos ver aqui nessa primeira imagem
um que seria o quê? Um ovo. Desse ovo sai a larva do mosquito, né? Depois de botado na água, ou ambiente bem próximo à água, ambiente úmido, nasce então a larva. Ela vai próximo à superfície da água, fixa, e ali ela se transforma em pupa ou casulo, que depois de alguns dias dá origem ao mosquito adulto. Então ele já sai adulto da pupa, porque ele se transformou então de uma larva para um mosquito. É idêntico ao processo de transformação da borboleta. A borboleta também sai do ovo, tem a larva ou a lagarta, forma um casulo e sai a borboleta. Então eles também têm uma metamorfose, uma transformação bem parecida com a da borboleta que a gente conhece mais. Então aqui tem ovo com larva, a pupa ou casulo e o indivíduo adulto. O mosquito. Como que se pega a dengue? Pela imagem, percebe-se uma pele. É pela picada. Todo mosquito? Não. É pela picada da fêmea do mosquito contaminado. Isso é bem interessante porque não é todo mosquito que transmite. É por isso que em Curitiba não se tem casos registrados de dengue adquiridas aqui. Tem casos de dengue de pessoas que vieram de fora. Mas tem mosquito. Eu mesmo vi mosquito na minha casa e era esse mosquito Aedes aegypti. Então ele está em Curitiba. Mas por que as pessoas não ficam doentes? Porque ele pica as pessoas, mas ele não está contaminado. Por quê? Ele não encontrou alguém contaminado para picar. Então, como ele pica pessoas que não estão com o vírus, ele não adquire. E uma curiosidade, uma vez adquirido o vírus, ele fica com o vírus até ele morrer. Ele não fica curado do vírus, ele não sara. Então, o mosquito, quando ele pica alguém contaminado e vai picando outras pessoas, ele transmite, né, pela saliva, ele então vai ter esse vírus até ele morrer. Então é sempre a fêmea do mosquito. A gente vai entender por quê. Aqui nessa imagem é uma imagem que vocês têm um bem comum que quase diariamente no verão, em época de chuvas, aparece em nossa casa, que é o pernilongo. E aqui nós temos o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Por que essa foto? Para nós podermos comparar. E é assim, para quem já viu o mosquito pessoalmente, é difícil confundir. O mosquito da dengue, ele tem algumas coisas que são particulares dele. O que estão vendo aqui? Primeira coisa, a cor. O pernilongo, ele é marrom, acinzentado. O mosquito da dengue, ele é preto, com listras brancas no abdômen e nas patas. Então a cor do pernilongo marrom, preto com listras brancas no tórax e nas pernas, né? Então quando você é um mosquito, não é difícil de você diferenciar. A segunda é o tamanho. Qual será maior? O maior é o mosquito da dengue. Ele é um pouco maior que o pernilongo. E a alimentação, isso é bem interessante. Ó. O pernilongo, que horas que ele aparece? Eu que sou do interior, quando chegava às 5, 6 da tarde, tinha que trancar as janelas para o pernilongo entrar no quarto. Então, o pernilongo, ele geralmente se alimenta do sangue à noite. A partir das 8 horas da tarde, ele começa então a se alimentar. Por isso que ele entra nas casas e à noite, quando você vai dormir, está lá o pernilongo no quarto para incomodar. Já o mosquito da dengue, ele é diurno. Geralmente ele se alimenta das 9 da manhã às 13. Essa é uma média. Então, à noite, dificilmente você vai ver o mosquito da dengue. A não ser que ele entre na sua casa durante o dia, você tranque
e aí ele continua lá, você vai encontrá-lo. Mas geralmente o hábito dele é diurno, enquanto o pernilongo é um hábito noturno. Outras características em relação ao barulho. Todo mundo já ouviu o barulho que o pernilongo faz, que é um zzz. O mosquito da dengue, ele é mais perigoso porque ele não anuncia. Ele não faz barulho algum. Ele não faz aquele zumbido que o pernilongo faz, e muitas vezes a gente consegue perceber o pernilongo antes da picada. Você apaga a luz, o pernilongo entra, você ouve o barulho, você acende a luz e acha. O mosquito da dengue, se você estiver sentado de manhã, no sítio, na casa, e você não presta atenção nele ao redor, ele vai picar e você não vai perceber. O pernilongo, ele voa lento, por isso que é mais fácil de matar o pernilongo. Você consegue matar com aquela raquete elétrica, com a mão, ele é mais fácil. E ele voa tanto alto quanto baixo. Já o mosquito da dengue, ele voa muito rápido, né? É mais difícil de matar, e ele voa baixo. Então, geralmente, ele pica as partes inferiores das pessoas, o pé, as pernas. E outra coisa, o local da picada, onde o pernilongo atinge a pessoa, fica vermelho, dá coceira, inchaço, geralmente dá uma alergia na pessoa, você sente. O mosquito da dengue não tem sinal algum, então por isso que ele é mais perigoso. Ele pica e você não sente nada, ele vai embora e você não percebeu. Né? Então, além de ser silencioso, ele não deixa sinal. Você vai perceber quando se você tiver os primeiros sintomas da doença. Nessa outra imagem, vamos analisá-la. Aqui eu tenho a fêmea do mosquito da dengue e o macho. Vocês podem ver algumas diferenças em tamanho. Então, pela foto, você pode observar que a fêmea é maior do que o macho. A outra diferença é o seguinte, eu posso dizer que nesse momento eles estão ou vão se alimentar. Aonde a fêmea está? O que é isso aqui? É uma pele, pode ser um braço, pode ser uma perna. Então a fêmea se alimenta de sangue. Olha o abdômen dela. Ela já se alimentou. O macho, ele não se alimenta de sangue. Então, se você for picado por um mosquito, é fêmea. A fêmea se alimenta de sangue, enquanto o macho de sêmen vegetal. E por que a fêmea se alimenta de sangue e o macho não? A fêmea produz ovos. Então, para que ela possa amadurecer os ovos que já estão nela, então primeiro ela é fecundada, né, pelo macho, ela tem os ovinhos lá dentro. Só que eles só vão amadurecer se tiver sangue, que pode ser o sangue humano ou de outro animal, porque os mosquitos também picam animais, outros animais. Então, por isso que a fêmea é que sempre pica, porque ela necessita de sangue para amadurecer os seus ovos. Prevenção da dengue. Então a gente sabe como se pega, é pela picada do mosquito. Como se previne? Aqui eu tenho então um cartaz, um folder do município de Açaí, aqui no Paraná, onde as imagens dizem o que temos que fazer. Não há necessidade de muito texto. Então é um slide que você consegue, só a partir das palavras, entender o que quer dizer. Então, por exemplo, aqui eu tenho calhas, né? O acúmulo de água, eliminar esse acúmulo de água. Pratinhos de flores, não só tirar água, mas também lavar com a esponja, porque o ovo fica ao redor. E se você coloca água, ele volta ele pode reproduzir. O mosquito da dengue, o ovo do mosquito da dengue, ele pode ficar até 1 ano fora da água, que quando ele vai na água, ele desenvolve o mosquito. Então tem que lavar o pratinho. Manter os lixos, as latas de lixo fechadas. Plantas aquáticas, sempre trocar água e lavar o frasco.
Colocar areia nos pratinhos para que não fique a água, para que ele não se reproduza. As caixas d'água sempre fechadas. O lixo, o lixo acumulado sempre depositado nas lixeiras para que possam ser recolhidos. Tirar nas calhas com encanamento que fica entupido. Quando entope, acumula água. É um criador para mosquito. Aqui, limpar bem, aqui além de tampar, limpar bem as caixas d'água, deixar recipientes fechados. O que mais? Aqui, todo vidro, jarro, né, lavar bem. E aqui, no último, as garrafas manter sempre com a boca para baixo para que não acumule água. Professor, isso eu já sei. A gente sabe que não pode acumular água. Informação nós temos, mas se tivéssemos ações efetivas de cada um, não teríamos como aquele quadro da dengue pelo Paraná todo. Então, por mais que a gente saiba, a gente não age. Então é importante que a gente saiba e tome atitudes, mesmo em lugares onde a dengue não esteja tão presente. Eu dei ênfase aqui para os pneus. Muitas vezes o pneu, o que eu faço com o pneu? Tem pneu no quintal, tem que terreno baldio. Ou você guarda em local fechado, coberto, onde a chuva não inunde esse pneu com água, ou você faz a doação. Para quem? Pelo 156, você tem o serviço de limpeza. Se você entrar no site www.coletalixo.curitiba.pr.gov.br, você vai saber o horário que o caminhão lixo que não é lixo passa na sua residência. Então aqui eu tenho o site daquele endereço que eu passei para vocês. Vai entrar nessa tela aqui, ó. E aí você coloca o tipo de lixo, se é lixo comum, reciclável ou tóxico. Coloca essa opção aqui. Coloca o seu endereço, o número da sua casa e pesquisa. Né? Peça auxílio para o filho, para o neto, para a esposa, para o marido. Acesse aí o site e verifique. Quem não sabe que dia que passa. O pneu seria lixo que não é lixo. Verifique em que dia que ele passa na sua residência. Deixe o pneu na frente e eles vão recolher. Ah, mas eu não quero o do pneu. Então deixa o pneu armazenado em local onde ele não acumule água. A nossa segunda atividade não há necessidade de registrar no caderno. É uma atividade de observação. Eu tenho aqui uma foto, é um desenho na verdade, onde está escrito localizar possíveis focos do mosquito. Então é um desenho onde eu tenho vários locais de uma casa, e vocês terão 3 minutos, então a imagem vai ficar na tela, e vocês podem conversar entre vocês aí em casa, até quem quiser registrar pode registrar. Tem mais de 5, mas eu quero 5 possíveis focos do mosquito nesse desenho. Então vocês têm 3 minutos para observar.
tempo esgotado. Localizaram? Como eu disse, tem vários focos aqui. Cada pessoa observou 5 ou mais. Eu observei 5 também. Eu marquei então a caixa d'água aberta. Aqui um muro com os tijolos expostos, que chove, né? Então fica acúmulo de água. A samambaia aqui com o pratinho. O pneu encostado aqui, ó. E aqui as garrafas com a boca virada para cima. Então são os 5 que eu localizei. Mas tem mais que podem ser localizados. Se você achou um diferente do meu, ok. Desde que você localize 5 focos, de possíveis focos para o mosquito se desenvolver. Aqui então a melhor maneira para a questão dos pratinhos, você pode pegar uma garrafa PET, cortar ela ao meio, coloca ela de cabeça para baixo no vazio e coloca a outra aqui. Ó. Aí você coloca a água e o mosquito não tem acesso à água. É uma maneira de você impedir que o mosquito alcance a água. Ou então, o mais recomendado pelos órgãos de saúde é mesmo a areia no prato. Mas por que a ênfase no vaso? Por causa dessa notícia aqui, ó. Saúde Alerta é um jornal do município de Goiôerê que diz 90% dos focos da dengue estão em vasos de flores. Então, por isso o ênfase no prato. Então, você que tem vaso em casa, cuide, né, coloque areia e evite que o mosquito se reproduza, principalmente naquelas regiões mais afetadas. Os sintomas, eles vão ser mostrados na forma também de um cartaz, que vai fazer a leitura desse cartaz. Então eu tenho aqui, ó, é um cartaz do município de São Paulo, onde é uma receita de sintomas. O que significa essa primeira imagem? Uma pessoa com um termômetro, significa febre alta. E aqui? Olha, aqui não está tão claro, mas é uma pessoa com desânimo, né? Sem vontade de fazer as coisas. Onde é que é doendo? Cabeça, dor de cabeça. Aqui é um sintoma bem característico da dengue. Dor nos olhos. Aqui. E dor no corpo. Olha o sinal. Sinal de mais. Febre. Mais mal-estar, desânimo. Dor de cabeça, dor nos olhos. Dor no corpo. E não é gripe? Pode ser dengue. Então o que fazer? Procurar um médico e principalmente dizer que viajou para algum município, se você for Foz do Iguaçu, região norte, olha, eu viajei, lá tem muitos casos de dengue, então pode ser dengue. O médico vai verificar pelos sintomas e vai tratar, fazer o exame e tratar como dengue. Então a melhor coisa a se fazer é procurar um médico ou um posto de saúde nesses sintomas aqui. Aqui então as palavras. E aqui eu tenho uma tirinha que vamos entender a tira só pelas imagens. Então o mosquito, ele se dirige aonde? A caixa d'água. O que ele está fazendo? Cobrindo. Ele está certo? Sim. Aqui ele foi com a malinha dele, querendo se mudar para lá. O que aconteceu? Os lixos fechados e ele vai provavelmente cobrir. Na terceira, ele ia morar ali, se desenvolver ali, areia no vaso. Ele vai embora e fala, que falta de hospitalidade. Ninguém quis receber o mosquito. Então, é uma tira, né, uma história em quadrinhos em forma de tira, que você pode analisar pelas imagens e, por último, e concluir o quê? Que não há local para ele se reproduzir. Então, ele vai embora. Pessoal, então por hoje é só. Muito obrigado por assistir a aula. Eu gostaria de mandar um aviso para que vocês entrem em contato com as professoras,
Faça suas sugestões, críticas. A escola do Kaique Cândido Portinari está ligada, está mandando mensagem para a professora Sônia. Então continue mandando. A gente recebe as sugestões, recebe as críticas e tenta fazer o melhor para vocês. Que vocês aprendam a cada dia. Muito obrigado. Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Como é que vocês estão? Olha eu de novo aqui, professora Fabiola, e hoje é a nossa 4ª aula de língua portuguesa. E aí, estão se cuidando direitinho? Olha lá, hein? A gente tem que ficar em casa. Lembrem, a melhor proteção é a prevenção, né? E hoje eu estou muito feliz, por quê? Porque lembram que eu ia pedindo para vocês que conforme fossem assistindo às aulas, conforme fossem fazendo as atividades, que mandassem para as professoras? Olha o que eu recebi. Recebi 2 fotos de 2 estudantes, foram as professoras que me enviaram, contando dessa experiência de participar das aulas pela televisão. Olha que genial! Uma estudante é a Patrícia, ela é estudante lá de Vinhedos, da professora Marilda. Patrícia! Beijo de longe por causa do corona, mas muito obrigada por assistir. Professora Marilda, muito obrigada. Tenho certeza que vocês estão aproveitando a aula. E olha quem mais? O Otto. O Otto é lá da professora Solange da escola Dona Tila. Otto, fiquei muito feliz de ver você assistindo o meu vídeo. Eu soube que a tua irmã está te dando a maior força. Muito obrigada, Otto. Continua assistindo. O pouquinho que você conseguir aprender e contar para a professora depois vai ser muito bom. Muito obrigada. E eu quero que todo mundo aproveite isso. Aproveite as aulas, assistam, escutem, façam anotações, tirem o máximo de informações. Agora é um tempo que a gente precisa desse jeito diferente de aprender, não é mesmo? Então vamos aproveitar ele do nosso jeito, da forma que for possível, né? Não é a mesma coisa que a escola? Claro que não é. Nada substitui aquele nosso encontro com a professora, com os colegas, poder levantar a mão, poder pedir para a professora vir até a nossa mesa, nada substitui. Mas o importante é que a gente está tentando fazer da melhor forma possível para aproveitar bem o nosso tempo, ok? E a gente não perde o vínculo com a escola, a gente não perde o vínculo com a aprendizagem e ainda a gente não perde o vínculo com a professora, porque a professora fica sabendo das coisas que vocês estão fazendo. Quando nós voltarmos para a escola, todos nós, quando a nossa vida voltar ao normal, quando essa pandemia acabar, a gente vai poder lembrar desse momento, vai ter muita aprendizagem, nada ficou perdido. É ou não é? Então, ó, continuem, vou ficar esperando novas fotografias, novos vídeos, novas imagens. Eu soube que tem gente que fez cartazes, tô louca para ver essas fotos, mandem mesmo, ok? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula de língua portuguesa. No nosso último encontro, estávamos eu e a professora Antônia Cláudia. E a gente fez um trabalho com a Conceição Evaristo. Lembram-se? A escritora Conceição Evaristo? Muito bem. A gente falou da produção de escrevivências da escritora. Ela tem uma produção de livros, hoje eu não trouxe o livro dela, que ela escreve histórias de mulheres negras. Ela ouve essas histórias e transforma essas histórias em novas histórias, mudando o nome do personagem, colocando informações um pouco diferentes. E ela chama essa forma de escrever de escrevivência, escrever a vivência de alguém. Essa ideia da Conceição Evaristo inspirou os estudantes da EJA. E no ano de 2018 e 2019, o projeto Escrevivências da EJA foi desenvolvido. E aí é nesse projeto, inspirado na ideia da Conceição Evaristo, né, nesse conceito de escrevivências da Conceição Evaristo, que os estudantes da EJA trabalharam com 2 gêneros textuais, dois gêneros de escrita, né? E esses 2 gêneros foi o que a gente relembrou na aula passada. Então é sobre isso que eu vou falar. Mas eu preciso lembrá-los desses conceitos para a gente poder avançar, porque a tarefa que a gente tem hoje é um pouquinho diferente. Vamos lá? Então, para relembrar, tanto a biografia como a autobiografia são histórias de vida, mas elas se diferenciam em alguns elementos. Quais elementos? A biografia e a autobiografia se caracterizam por quem é a pessoa que faz parte da história. Na biografia, a narração é feita
por alguém sobre outra pessoa. Na hora de fazer uma biografia, o autor pode escolher uma pessoa famosa, em geral acontece isso. As celebridades querem ter a sua história contada num livro e contratam alguém para escrevê-la. Mas eu também posso escrever a biografia de alguém que eu imaginei, criar uma biografia, inventar um personagem e contar a história dele. Porque a história, a contação dessa história, ou a narração dessa história, ela na verdade é pegar um personagem que é o protagonista, o principal, e contar a história dele, ok? Então, a biografia é a narração da história de vida de uma pessoa ou de uma personagem. A autobiografia também é a narração da história de vida. Só que a autobiografia tem a diferença de que o próprio biografado é que fala dele. Quer dizer, o protagonista, o personagem principal da história é que conta a sua própria história. Tem gente que acha que é o autor, o próprio autor é o personagem. Às vezes não. Às vezes ele se transforma num personagem para contar a sua história. Mas às vezes ele cria um novo personagem para contar a história daquele personagem. Então a autobiografia é quando o próprio personagem conta a história de vida dele, ok? Então é a narração do protagonista a partir da sua própria história, tá? Esses dois conceitos claros, a gente não pode ter dúvidas sobre isso, dois textos que falam de vida, mas que têm uma característica especial. Olha o que apareceu ali. Esse é o nosso desafio de hoje. Pegar uma autobiografia ou uma autobiografia como proposta para a produção de um texto. Já estou até vendo chilique. Já estou até vendo gente berrando. Que? Professora, produzir um texto é muito difícil, eu não consigo. Calma, se acalmem. Não é bem assim, nós vamos fazer isso com muita tranquilidade. Nós vamos fazer isso com muita calma. Primeiro de tudo, a gente vai planejar. A gente não vai fazer que nem uma loucura assim, vou dizer para vocês produzam e acabou a aula. Não, a gente vai devagar, a gente vai pensar na estrutura, depois da estrutura a gente vai pensar nos elementos que compõem esse texto que a gente quer escrever. A gente ainda precisa pensar como que a nossa história vai ser escrita, fazer esse planejamento, para daí a gente rabiscar algumas ideias, propor algumas ideias. Tudo isso ainda no plano da ideia, do planejamento, são esboços. Só então a gente vai pôr a mão na massa e produzir o nosso texto. Então hoje nós vamos nos dedicar para isso, ok? Se acalmaram? Muito bem, então vamos lá. Tem diversas formas de contar a sua história, né? Não precisa ser só escrevendo, a gente também pode contar a história narrando oralmente, pela oralidade, não é? Então, calma, todos participarão. Para a gente falar da biografia e da autobiografia como textos, eu preciso contar para vocês que, apesar deles terem semelhanças e diferenças, eles fazem parte de um mesmo tipo. Eles são textos narrativos. Por que são textos narrativos? Fácil, fácil. Porque narram uma história. Eles têm personagens, eles têm elementos que caracterizam uma narração. Toda história tem personagem, conta, né, uma narrativa, um enredo que envolve esse personagem. Então ele não só tem, vou até voltar um pouquinho para a gente chegar já nessa parte ali. Tem os elementos que fazem o texto narrativo, que são o personagem, o lugar onde esse personagem vive, o lugar onde esse personagem passa, circula. Tem a época, o tempo que esse personagem vive também, né? Eu posso contar essa história de um passado, se for uma biografia ou autobiografia, eu estou falando de coisas que eu vivi ou de que alguém viveu, né? Então, eu conto a história desse personagem também falando de tempo. Então, esses elementos, personagem, tempo, enredo, cenário, todos eles são características de textos narrativos, fazem parte das histórias, ok? Além disso, tem a estrutura, e é dessa estrutura que eu queria falar quando apareceu aquele quadradinho roxo ali, ó. Eu primeiro preciso pensar no começo do meu texto, na apresentação. A apresentação é como é que eu conto algo sobre esse personagem, que primeiras histórias eu quero contar dele.
Então, em geral, esse começo fala da infância, em geral, mas não é necessário que seja assim. Esse é o mais comum. Essa parte do texto, da estrutura do texto, que vem logo no início, é conhecida como introdução. A introdução, o início de um texto, ele é composto pela apresentação inicial desse personagem principal, que aqui eu estou chamando de protagonista, ok? O que posso colocar, então, além da infância? O que mais pode fazer parte dessa introdução? Eu posso falar desde quando ele nasceu, eu posso contar como é que foi esse nascimento dele, se ele tinha irmãos ou não, se ele era o primeiro filho. Eu posso contar como é que foi a infância dele, foi uma infância fácil, uma infância difícil, ele precisou se mudar muitas vezes ainda na infância, ele foi para a escola, como é que foi os momentos da escola. E eu ainda posso falar da família. Ele morava com pai e mãe, ele morava só com a mãe, ele morava com outras pessoas, né? Ele não morava com família, a família dele era composta de outra forma, né? Tem tantas histórias por aí. Então, tudo isso é elemento para eu começar a contar o meu personagem, apresentar ele. O que mais? Eu agora preciso entrar no meio da história. O meio da história é aquela parte que o leitor se envolve mais. Tem coisas ali que o leitor quer conhecer. Então, no meio da história, eu vou colocar a descrição dos principais fatos que compõem a história do protagonista. Essa parte que a gente conta a história, os elementos da história, os elementos assim que tem mais força, porque contam aquilo que ele viveu muito marcante, é o que a gente chama de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da história é a descrição dos fatos que marcaram a vida desse personagem. Eu trouxe para mostrar para vocês 3 livros. Esses 3 livros são do mesmo personagem. E olha que curioso, são biografias. Esse é só biografia. Foi escrito por uma jornalista, o nome dela é Sandra Almada, e ela escreveu essa biografia visitando a pessoa ainda estava viva quando ela escreveu. Essa outra também é uma biografia, esses 2 fazem parte de uma coleção. Esse aqui é a coleção até do estado de São Paulo, essa aqui é a coleção Retratos do Brasil Negro. Então tem vários outros personagens que fazem parte dessa coleção aqui e que tem suas biografias escritas. São todas autorizadas. Esse segundo livro também faz parte de uma coleção, é a coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado. Então são senadores que fizeram parte, né, do nosso governo durante diferentes épocas, né, do governo brasileiro, durante diferentes épocas, senadores, e eles foram, então, biografados. A escrita desse livro já acontece depois da morte do personagem, né? E a pessoa que faz também é uma jornalista. E esse último livro, que é uma autobiografia, e ela é com coautor. Olha que interessante. Quem escreveu esse livro foi a pessoa que conta a sua história aqui, foi o próprio personagem do livro, e ele conta a sua história, mas não conta sozinho, ele pede ajuda. Então ele tem um parceiro, né, uma dupla de escritor, que era um companheiro de trabalho dele, e eles escrevem juntos a história. Algumas coisas então são contadas a partir da memória desse personagem, que ele vai narrando pro amigo e o amigo escreve aqui, e outras ele vai contando por conta própria, ele vai colocando lembranças dele aqui. Então é um livro de coautoria. Quem é o nosso personagem? Vocês já devem ter identificado que a foto dele está aqui, ó. Eu nem trouxe ele no slide, porque o foco não é o personagem, mas sim a história que é contada sobre ele. Esse é o Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento é um homem negro que já faleceu e que tem a sua história de vida bem interessante, muito interessante. E eu depois quero contar alguns trechinhos para vocês identificarem essa parte do início e do desenvolvimento.
Eu só vou fazer a última parte da estrutura para eu ler uns trechinhos para vocês, ok? Então vamos lá. Já sabemos que uma biografia ou uma autobiografia são textos narrativos. Então precisam ter introdução, desenvolvimento e um final, uma conclusão ou um desfecho. Mas antes de eu falar do desfecho, eu quero lembrar com vocês essa estrutura do desenvolvimento. Se o desenvolvimento conta as melhores partes da vida do personagem, eu posso buscar o que ele viveu na juventude, que partes da história, e quando eu falo melhores, não é o melhores para ele, é que são mais impactantes, que chamam mais a nossa atenção. Ou o que ele viveu nos estudos, ele fez diferentes estudos, ele sofreu para conseguir estudar, ele batalhou para estudar, para buscar esses estudos, ele teve que abandonar e buscar outras coisas, teve que trocar o estudo por trabalho, tudo isso faz parte, né? Que mudanças ele sofreu na vida dele também? Esse personagem sofreu mudanças? Ele precisou deixar algumas coisas, abandonar algumas coisas, escolheu não casar enquanto estava noivo, por exemplo. Então tem muitas histórias, muitas partes da história durante a nossa juventude e idade adulta que podem compor elementos importantes e curiosos numa biografia. E aí vamos falar então do desfecho ou conclusão, que é a parte final do texto. Quando a gente está finalizando, a gente já não coloca mais tantas novidades, a gente já vai encerrando a história, a gente já vai trazendo elementos que é para a pessoa entender o que foi acontecendo com aquele personagem. Né? Não quer dizer que a gente tem que contar que ele morreu, só vale contar biografias de quem morreu? Não, a gente pode contar histórias e o que foi acontecendo até o momento presente, até o momento da escrita do texto, ok? Então, em parte final, ou conclusão, ou desfecho, que é de fechamento, por isso que tem esse nome, desfecho, ela é composta pelos fatos atuais, por aquilo que eu quero contar, que eu sei até o momento presente da escrita do texto, ok? Muito bem. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem, com certeza vocês já devem ter feito. Professora, a gente vai produzir um texto. E quantas linhas o meu texto tem que ter? Não temos essa resposta. Eu, pelo menos, não tenho. A resposta quem tem é o dono do texto. A gente coloca no texto o número de linhas que a gente sente necessidade, daquilo que a gente quer contar. Então, quando a gente tem os combinados, vamos tentar escrever 20 linhas, vamos tentar escrever 30 linhas, 10 linhas, pode ser um combinado, mas necessariamente não precisa ter isso delimitado quando você está escrevendo porque você quer contar uma história, ok? Não existe número de linhas definidos, mas é óbvio, quanto mais coisas curiosas, quanto mais informações interessantes, detalhes, descrições você tiver sobre o seu personagem, mais curioso ele fica, mais o teu texto fica interessante, mais o leitor se envolve na história. Posso mostrar uns exemplos? Então eu trouxe para vocês esses livros que eu já contei, mas eu já trouxe separado o que a Sandra Almada escreveu do Abdias Nascimento. E o início, vou ler só o início para vocês mais ou menos terem ideia do que ela escreveu, contando a história de alguém, né? Narrando a história de alguém. Abdias Nascimento nasceu em 14 de março de 1914, em uma família muito pobre, na cidade de Franca, interior de São Paulo, onde costumava caminhar descalço, pisando no solo sobre o qual não muito tempo antes se locomovia a escravaria. O antigo arraial do Capim Mimoso, situado entre os rios Grande e Sapucaí Mirim, na rota de gado dirigido ao sertão de Mato Grosso, tinha o clima arejado em virtude dos mais de 1000 metros de altitude em que estava situado e da rica vegetação. Vocês viram como eu fui descrevendo? Vocês viram como a Sandra Almada colocou elementos do lugar onde o Abdias nasceu? Falou da vegetação, falou do clima. Então toda essa descrição, e ela está só no comecinho, hein? Olha, eu só li as primeiras linhas do texto dela. Então quando a gente pensa no que a gente vai escrever, a gente pode colocar esses elementos, falar das lembranças. Tem um outro trecho
que aí é o amigo do Abdias que conta, que ele também descreve o lugar. Olha só, como é que o nome dele é Elie Semogue, né? Ele não é brasileiro, o amigo do Abdias. E o Elie Semogue escreve o que o Abdias contou para ele, do lugar onde ele nasceu. Olha só, a natureza, na infância do professor Abdias Nascimento, descortina-se como um brinquedo, mais encantador, mais saudável, mais inteligente e mais pedagógico. A interação é cotidiana, ora com o rio, ora com as árvores, noutros momentos com os pássaros, os ventos, as frutas e os bichos. Todo um universo lúdico, sem fronteiras, impossível de ser explorado à sombra do tédio. Se movimenta e convida aos espaços. Aqui, o Elie Semogue está descrevendo o mesmo lugar que a Sandra descreveu, contando como era o lugar onde o Abdias nasceu e cresceu. Olha como eles estão dando detalhes, que o Abdias brincava. Eu já fiquei imaginando o Abdias brincando no rio, o Abdias subindo em árvore, o Abdias tendo espaço para brincar, comendo fruta do pé de goiaba, sei lá. Então, todos esses elementos ajudam a gente a conhecer. A Sandra também falou que o Abdias nasceu no tempo da escravaria. Ela escolheu essa palavra para falar que ele nasceu logo depois da abolição dos escravos. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu lá no final do século XIX. E o Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravos, né? Os negros escravizados. E o Abdias nasceu alguns anos, 20 anos depois apenas, 20 e poucos anos depois da abolição. Então ele ainda vivia num espaço que as pessoas não tinham se acostumado com a ideia de não existir mais escravidão. Então muitos negros ainda tinham comportamento de escravos, né, da vida na escravidão, inclusive a avó do Abdias. O Abdias é neto, tanto a avó materna como a avó paterna, neto de escravas, ex-escravas. As duas avós do Abdias eram escravas. Então ele vivia muito com essa rotina. E isso conta na história. Olha que elementos importantes. Olha como isso já dá vontade de querer conhecer esse Abdias, de querer ler a história dele. Então todos esses elementos ajudam a gente a se envolver com a história, a se envolver com o que aconteceu. Né? E aí é tarefa de quem? Do escritor. Eu espero que enquanto eu esteja falando, você já esteja assim, eu podia contar aquela parte da minha vida, nossa, me fez lembrar a história do meu pai, da minha mãe, nossa, tinha uma senhora que morava lá perto de casa quando eu era criança, que ela foi escrava. Olha quanta coisa que já deve estar ali borbulhando na sua ideia. É assim que nascem os textos. Você precisa ir ouvindo e lendo para ir tendo ideias. Se você não conheceu ninguém, se você não lembrou de ninguém, duvido que você não tenha tido uma ideia agora de inventar um personagem e contar a história desse personagem como se você fosse ele. Sim, você podia fazer de conta que isso era uma autobiografia. Isso será uma autobiografia. Mas o personagem é criado. Assim como você pode criar também uma biografia inventando um personagem. Eu espero que vocês já estejam se inspirando, tendo novas ideias. E aí não fiquem tão preocupados com o número de linhas, certo? Muito bem. Então, para a gente continuar nessa lógica de ter ideias, eu trouxe para vocês algumas coisas importantes. Vocês viram que quando eu li os textos, eu falei dessa descrição. É muito importante que o nosso texto tenha descrição. O que é a descrição? É contar as características daquilo que a gente está colocando na história. Se a gente vai falar do lugar, vamos descrever esse lugar. Era um lugar aberto, era um lugar com vegetação, era um lugar com calor, era um lugar pequeno, era um lugar grande. Então a gente tem que contar, era um lugar que todo mundo gostava de ir, era um lugar cansativo, chato, apertado, que assustava. Então todos esses elementos têm que aparecer. Mas eu não falo só do lugar, eu também tenho que descrever as pessoas. Eram pessoas alegres, eram pessoas ativas, trabalhadoras, eram pessoas quietas, isoladas, que ficavam em casa. Eram pessoas
com famílias, eram pessoas que moravam sozinhas, eram jovens, eram idosos, eram crianças. Quem são essas pessoas? Que profissões tinham? Tudo isso enriquece muito seu texto. Além de descrever os lugares, as pessoas, eu posso descrever sentimentos. E os sentimentos, um pouco eu falei quando falava também das pessoas, né, e dos lugares, os sentimentos eles se envolvem com as pessoas, né? Quando eu digo assim, quando eu caracterizo a pessoa como ela estava sempre aborrecida, sempre sozinha, ela não fazia amigos, ela morava... Eu vou mais ou menos desenhando esse sentimento, caracterizando os sentimentos que tinham ao redor daquela pessoa. Ela não gostava. Uma vez eu li uma biografia de um jovem poeta que ele morreu de tanta solidão. Ele desenvolveu tuberculose de tanta solidão. E ele gostava dessa solidão, porque ele achava que era a solidão que inspirava ele a fazer belos poemas. Então ele fazia questão de ficar sozinho. Olha, então todo o texto, quem contou a biografia dele, colocou todo o texto falando desse sentimento de solidão. Você vai lendo a história, você vai ficando triste, você vai querendo até nunca mais ficar sozinho, nem deixar ninguém sozinho. É bem importante, então, colocar esses elementos descritivos. Além da descrição, a gente se preocupa com quem está falando. Quem está falando é a pessoa do discurso. Ou seja, a voz do personagem. Se eu fizer uma biografia, a voz do personagem é em terceira pessoa. Ou seja, não é ele que conta, é alguém que conta dele. Então todo o meu texto vai usar terceira pessoa, que são os pronomes ele, ela e aqueles outros pronomes relacionados seu, sua, né, dele, dela. Então, a família do Abdias Nascimento era muito pobre. Ele morava numa cidade muito bonita, num lugar com muito espaço para brincar. Ele, o lugar, a cidade, sempre terceira pessoa. Agora, se eu vou fazer autobiografia, a pessoa do discurso é o próprio personagem. É a primeira, é quem fala, a primeira pessoa que fala. Então, se a primeira pessoa, o pronome a ser usado é eu. E todos os que estão relacionados com eu, meu, minha família, a minha casa, os meus irmãos. Quando eu tinha um brinquedo, eu adorava o meu brinquedo. Então, todas essas palavras relacionadas com o pronome eu ajudam a compor a autobiografia em primeira pessoa. Ok? Esses cuidados são importantes na nossa escrita. Mesmo na nossa fala, se a gente quiser gravar. Então vamos exercitar isso que a gente está falando, né? Vamos tentar produzir um texto. Para produzir o texto, lembrem, até agora foram só recordações. A gente não vai direto para a escrita. O que a gente vai fazer? A gente vai se organizar. Primeira coisa, buscar o nosso caderno, buscar o nosso material. Se você tem aí perto, já recolha, já se organize aí numa mesa. Eu espero que você tenha um apoio para escrever, porque agora a gente vai precisar escrever. Quem ainda não está com esse material, pode usar a dica de fotografar a tela ou já correr buscar. Estou dando esse tempinho, ok? Então prepare. Muito bem. Agora que você já está com o seu caderno, você vai registrar então a data do dia de hoje, vai registrar o título da nossa tarefa, que é atividades, colocar o número 1
e já escrever produção de texto, ok? Agora que você já copiou todas as informações para a produção de texto, eu quero que você escolha, faça o planejamento do seu texto. O que você vai escolher primeiro? Número 1. Você vai fazer biografia ou autobiografia? Então coloque aí no seu caderno, número 1, e escreva qual dessas duas palavras você quer, porque qual é o gênero que você vai produzir. Escolheu? Muito bem. Agora a gente tem a segunda parte do planejamento. Agora eu quero que você diga quais informações você apresentará na introdução, lá no começo. O que você quer contar do seu personagem? Eu não quero que você escreva todas as informações aqui como uma história já. Quero que você só coloque assim. Eu quero falar onde nasceu, eu quero contar quem era a família, eu quero contar a cidade, quero contar os amigos, a escola. Faça uma listinha para te ajudar, ok? Vamos lá! Terceira etapa. Agora que você já sabe se vai fazer biografia ou autobiografia, que você já sabe como vai começar a sua história, pense que elementos importantes você vai contar do seu personagem lá no desenvolvimento. Descreva os lugares, descreva essa pessoa, as ações que ela fez, os acontecimentos marcantes da vida dela. Certo? Lembre, não é para contar tudo agora, faça lista, itens, casamento, o acidente que sofreu, faça uma listinha de tópicos para te ajudar. Vamos lá!
Para encerrar, qual o fato atual você quer contar para encerrar, finalizar, para fazer o fechamento do seu texto? Com certeza você já tem uma ideia. Essa pessoa que você está contando a história, ou esse personagem que está contando a própria história, ele ainda é vivo ou ele já morreu? Essas informações você pode colocar aí. E como é que ele terminou? Como é que ele está nos dias atuais? Né? O que você quer contar desses últimos momentos para contar a história dele? Também faça uma listinha. Continua fazendo isso, trabalha com aquilo, terminou a faculdade, hoje mora com a família, ou faleceu no dia tal. Lembre dessa listinha e a gente encerra por aqui, ok? Guarde esse momento agora para a escrita, quando você estiver cheio de inspiração. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja outro dia, mas tente. Quem não quer escrever o seu texto, não tem problema. Empresta o celular de alguém se você não tiver, ou usa o teu celular mesmo e grave esse áudio. Conte para você a sua história ou a história que você está criando, ok? Meus amores, eu fico muito feliz de ter vivido mais esse momento com vocês. A gente ainda vai se encontrar de novo. Fiquem bem e fiquem em casa, ok? Um grande beijo, até a próxima!